E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E o Tite, né, que você ficou bastante tempo com ele, você aprendeu demais com ele, assim, como é que foi essa sua relação com ele? Os dois profissionais com quem que eu mais aprendi foram os que eu mais trabalhei. Uhum. Então, o Mano Menezes foi 1 ano e meio, 9 até metade de 10, quando ele foi para a seleção. E depois ele volta em 14. Então, 2 anos e meio. Com o Tite, dá quase 5 anos. Então, Porra, mó tempão, cara. Tempo de futebol é muito tempo, né? Em termos de futebol. Com o Mano foram 2 títulos. Eu tenho 8 títulos como auxiliar do Corinthians. E com o Tite foram 6. Né? Entre eles Libertadores, Mundial, Brasileiro, enfim. Então, esses dois, assim, que são a minha formação mesmo. Né? Porque futebol requer tempo. Esses caras eu tive um tempo com eles de mudar, será que a gente fazer isso dá certo, treinamentos e tal. O Cristóvão ficou 2, 3 meses, o Adilson também, o Oswaldo também. Então, na hora que eles estão entendendo o processo, sai. Então, são pessoas importantes que eu respeito demais, mas a minha formação foram com esses dois que eu fiquei mais tempo. E aí quando você foi pro Japão lá, você já tinha ido pra fora do Brasil? Não. A primeira vez do Brasil foi pro Japão lá, no Mundial. Como auxiliar, sim. Né? Como atleta, eu joguei na China e joguei na Suíça. Tá. Né? Como auxiliar, sim. Então, a nossa saída do CT ela já foi diferente. Né? Acho que falam de 30 mil pessoas, é isso, Bruno? 50 mil pessoas, enfim. Atrasou todos os voos daquela noite, fecharam a entrada de Guarulhos, que vocês conhecem bem ali, né? Fecharam, uma loucura, invadiram o aeroporto, uma loucura, começou aí. Então paramos em Dubai, treinamos 2 dias ali para ajudar no fuso, que segundo o fisiologista era melhor, foi feito isso para depois seguir para lá. Fomos para Nagoya, ficamos acho que 7, 8 dias em Nagoya para o primeiro jogo e depois em Yokohama. Então assim, chegamos lá, muitos brasileiros, muitos corintianos, a Fiel Japão, né, que tem lá. Cara, tem Fiel Japão? Tem a Fiel Japão. Muitos brasileiros lá, impressionante. E aí foram chegando, foi ficando mais perto dos jogos, foram chegando os brasileiros. Pois você andava em Nagoya, só corintiano, só brasileiro, que loucura. Aí ganhamos, fomos pro segundo jogo em Yokohama. Aí pro segundo jogo, chegou mais torcedores do Brasil ainda que compraram só o segundo jogo, né? Então quando a gente chega, isso está na mente, assim, começa a lembrar, quando a gente chega no estádio, não tinha aberto os portões ainda. E é um estacionamento assim enorme, posso dizer como que, enfim, um estacionamento enorme, assim, preto e branco, os jogadores olhando assim e emocionados. Caramba, a gente não tinha ideia que foram mais de 30 mil pessoas, né? E o consulado passou para nós, foram 33 mil pessoas. 22 mil saíram do Brasil e 11 mil brasileiros que moram por mundo, que lá para entrar no Japão, em qualquer lugar você tem que... Eles tinham isso, 33 mil pessoas. Fora os brasileiros que já tinham lá. Então, quando a gente entrou no estádio, Fiel Taubaté, Fiel Mogi, Fiel não sei o que. Gente, a gente tá no Pacaembu. Né? A gente tá no Pacaembu. Então, foi Jogar assim, em casa. Inesquecível, emocionante, né? E do jeito que aconteceu. E, mais uma vez, né? Eu tá envolvido com tudo isso daí. E coisa que não dá para explicar. Maneiro demais. Bom, aí como é que foi? Você sai do Corinthians e vai treinar um time estrangeiro também, vai lá né? Pro Oriente Médio. É porque todo mundo fala mundo árabe, né? Mas qual foi o país que você foi? A Arábia Saudita. Arábia Saudita. Tá. Literalmente. Porque assim, aquele negócio, árabe vem com um dinheiro que não é impossível recusar um negócio desse. Né? Habib Yes. Habib foi algo assim que... Aí voltando a falar da usina, né? Na hora que eu comecei a ver um tanto de zero, falei, gente, eu nunca vi esse negócio. Pois é. Enfim, a gente é campeão paulista e brasileiro. A gente é campeão paulista e brasileiro em 17. Aí chega 18, vou voltar a falar um pouquinho da sondagem do Atlético Mineiro. E apareceu um outro clube de fora ainda no começo do ano. Me deu uma certa dúvida. Puxa vida, oportunidade de ir, de não ir, enfim. Resolvi ficar. Aí falando de ser abençoado mais uma vez, né, Igor? Fico.
a gente vai para uma final contra o Palmeiras e a gente ganha o título dentro da casa do Palmeiras. O torcedor do Corinthians que me para hoje na rua não fala dos títulos de 17, não fala do Brasileiro, não fala do 19. Fala do título que ganhou do Palmeiras na casa do Palmeiras. Né? Até hoje. É impressionante. Acabei ganhando esse campeonato. E logo na sequência eu recebo a proposta de ir para a Arábia Saudita, contratado pelo ministro, né, do país. Caraca! Onde ele fez uma reformulação no campeonato, abriu para 7, 8 estrangeiros jogarem. Então os times contrataram muito bem. Muito bem. Campeonato difícil. Né? E a minha primeira experiência fora foi no Al-Uerda, cidade de Meca, uma das cidades mais fechadas do mundo por conta da religião, só que a gente não ficava em Meca, só ia para jogar. A gente ficava em Jeddah, no Mar Vermelho, né? E toda vez que tinha que jogar em Meca, a gente tinha que viajar 1h30. Mas foi uma experiência maravilhosa. Mas E tu não foi mandado embora, tu foi contratado por outro time, o que é diferente. Do Corinthians para lá? Contratado. A gente estava muito bem, tinha acabado de ser campeão paulista, estava em segundo no Campeonato Brasileiro, acho que eu dirijo 8 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente estava em segundo, estava classificado para a Libertadores, e estava classificado para a Copa do Brasil. Foi quando chegou. E como é que os dirigentes receberam aí essa notícia que o Carille ia sair? Como é que foi isso? Houve uma movimentação muito grande ali na época do Duílio, diretor, principalmente. Fábio. Mas aí eu vou dizer o que aconteceu. A gente tinha informação que o mundo árabe tinha uma dificuldade muito grande para pagar. Né? Então, junto com o empresário, junto com o advogado, eles começaram a discutir com o clube. Primeiro os valores, né? E depois o contrato. Como é que se diz? As pautas do contrato ali, como é que se diz? As cláusulas do contrato. Isso. Aí a gente mandava para lá, eles devolviam o contrato aceitando uma cláusula nossa. A gente mandava para lá, aceitando. Tava tudo. Aí chegou na última. O advogado aqui pegou e falou assim: Fábio, eu vou pedir uma chancela da FIFA, um carimbo da chancela da FIFA, que se não pagar, vai para a FIFA, recebe em 5, 6 meses e acabou. Se eles mandarem isso de volta, ele falou para mim, não vai ter como falar não. Tudo que a gente tá pedindo é a última coisa que eu vou pedir. Mandamos. Deu 10, 15 minutos, volta o e-mail. 15 minutos, os caras tudo primeiro, tudo primeiro. Aceitaram a chancela da FIFA. Meu Deus do céu. Vou ter que ir. Mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu estava muito bem no Corinthians naquele período. Muito bem. As coisas acontecendo assim. O entendimento. Também tinha mais uma questão nisso que eu coloquei. Eu tive 3, 4 dias para pensar. Né? Eu sabia que a gente ia perder mais jogadores no meio do ano e talvez não ia ter condições de repor. E perdeu o Rodriguinho, que estava muito bem. Balbuena, que foi para a Inglaterra. Maicon, que foi para o Shakhtar. Esse Mike tá tão... Talvez volta, volte, né? Talvez volte pela questão da guerra lá. Então já tinha perdido 3, que foi Pablo, Balbuena e Jô, que tinha sido o melhor jogador do Brasileiro, ia perder mais 3. Então foi pesando um monte de coisa onde eu decidi ir, né? E assim, falando, cara, foi muito bom, não tive problema nenhum. A gente recebia antes da data. Se era para receber dia 5 do mês, recebia dia 15. Para receber 5 de novembro, recebia dia 15 de outubro. Impressionante, né? Tudo funcionou muito bem. O contrato lá era de quanto tempo? 2 anos. 2 Você anos. ficou os 2 anos inteiros? Não. Eu fiquei 7 meses e recebi a proposta do Corinthians outra vez para voltar. E por que eu não continuei? Quando a gente foi contratado, não só eu como a comissão toda, foi para profissionalizar o departamento de futebol do Al-Uerda. Isso a gente não conseguiu. Né? Foram colocado dinheiro no clube pelo ministro, mas esse dinheiro foi usado no clube social. O problema é que no Brasil também existe. Né? Não foi roubado, não foi nada. Né? Longe disso. Mas esse dinheiro não veio para o futebol, para fazer academia, não tinha nada. Tinha bola, água, colete, pagamento em dia, bons jogadores, que quando eu volto para o Corinthians a gente estava em quarto. O time que tinha subido da segunda, a gente estava em quarto no Campeonato Saudita, na frente de 2 grandes lá, que era o Shabab e o Ittihad na época. Né? E a gente teve muita dificuldade para fazer isso que a gente queria fazer tanto. Né? Tinha espaço para fazer academia, comprar. E tinha dinheiro para isso, mas a gente não conseguiu. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?